Olá! O Tira Dúvida de hoje é sobre a ditadura militar no Brasil. Esse período vai de 1964 a 1985 e tem início com o golpe dos militares sobre o então presidente João Goulart. Esse período foi marcado por várias perseguições a políticos, intelectuais e estudantes progressistas de esquerda. Marcado também pela censura e pela restrição de liberdade, com várias prisões ilegais e assassinatos. Para contar um pouco mais sobre esse momento da história do Brasil, vamos contar com a participação da professora Daniela Moura Rocha de Souza, pós-doutora em Memória em Linguagem e Sociedade da UESB, docente da UNEB do Campus 6 e doutora em Educação pela Unicamp. Daniela pesquisa processos autoritários na sociedade contemporânea, política educacional e ideologia, e atualmente desenvolve um projeto sobre o Estado contemporâneo na era das distopias. Esperamos que vocês curtam e aproveitem bastante. O tema proposto é um tema polêmico, um tema que recentemente é alvo de vários revisionismos, negacionismos, e com isso faz-se necessário discussões aprofundadas acerca do contexto ditatorial e também de estabelecer uma ponte entre a comunidade acadêmica e a comunidade de uma forma geral, principalmente a educação básica. Quando eu estava no doutorado e no pós-doutorado, trabalhando com contexto ditatorial, mais especificamente sobre a política educacional na Bahia durante esse contexto, me deparei com uma série de discussões e debates em torno de qual deve ser o melhor termo para caracterizar o período que vai de 1964 até 1985. Não há um consenso sobre qual a melhor nomenclatura para definir esse período, mas existem debates e discussões, como, por exemplo, estudiosos como o historiador Carlos Fico, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que prefere adotar o termo ditadura militar, por considerar que, apesar de ter havido setores civis que participaram ativamente do processo do golpe de 64 e também do próprio processo ditatorial que vai sendo instaurado a partir de então, mas que as forças condutoras do governo, os dirigentes, foram expoentes das Forças Armadas. Né? Existem também outros estudiosos que seguem um pouco a esteira do Armand Dreyfus na obra 1964, A Conquista do Estado, que vai trazendo toda uma participação de grandes empresas, empresários, participações civis ativas, tanto no processo de construção do golpe, da própria consolidação do golpe, como da própria instauração do processo ditatorial, do ponto de vista do financiamento ao mesmo, mas também do ponto de vista de uma construção ideológica que vai permear todo esse processo. Por isso, preferem adotar o termo ditadura civil-militar. E ainda outros estudiosos, a exemplo do historiador Pedro Campos, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que adota o termo ditadura empresarial militar, por considerar que foram os empresários o núcleo ativo de participação, construção econômico-político e ideológica durante todo esse processo. Para tentar entender o contexto ditatorial, faz necessário recuarmos um pouco mais para o chamado contexto da Guerra Fria, logo no imediato pós-Segunda Guerra, quando, em 1947, o presidente Truman, dos Estados Unidos, apresenta ao Senado estadunidense um projeto anticomunista a fim de frear os avanços do bloco socialista liderado pela União Soviética, intitulado Doutrina de Segurança Nacional.
Esse projeto autorizava as Forças Armadas a intervirem diretamente nos países capitalistas caso houvesse qualquer indício ou suspeita de alguma movimentação em torno das ideias comunistas, que eles chamavam de subversivas, né? E assim, nos próprios Estados Unidos, iniciou um processo chamado de macartismo ou caça às bruxas, onde muitos foram perseguidos, torturados, indiciados, tiveram aqueles que foram, inclusive, executados, outros que estiveram sob listas de suspeita. Em Hollywood, por exemplo, havia as chamadas listas, né, de diretores, atrizes, atores que estavam sob suspeita, sob acusação de subversão. O que significava isso? Significava que, sendo comunista ou não comunista, eram acusados de comunismo por criticar o capital, por criticar o imperialismo, por criticar o liberalismo, ou por adotar qualquer pauta considerada de esquerda, como crítica às desigualdades sociais, à miserabilidade, enfim. Qualquer indício de circulação de ideias que estivesse em consonância com o chamado bloco socialista, né? E que viesse a fortalecer os movimentos de esquerda e os partidos comunistas nesses lugares. Então, esse movimento que desenvolve-se nos Estados Unidos espalha para suas outras zonas de influência, principalmente para a América Latina, né? E em casos de países como o Brasil, em 1949 vai ser construída a Escola Superior de Guerra, a ESG, já sob os princípios da doutrina de segurança nacional, assim como também em outros países da América Latina, também essa movimentação vai sendo feita, muitos intelectuais e agentes das Forças Armadas vão ser treinados pela Escola Superior de Guerra dos Estados Unidos e assim buscando fortalecer esse chamado bloco capitalista, né? De outro lado, a propaganda anticomunista como uma desculpa, de certa forma, para essa movimentação, vai também apresentando a própria reconfiguração do capitalismo pós-crise de 29, né, da chamada Grande Depressão de 30 e seus desdobramentos, que nos finais da década de 40 e na década de 50, está passando por uma fase áurea de reestruturação nos países de eixo capitalista. E assim o capitalismo vai passando por uma reconfiguração que traz à sua frente as multinacionais e o empresariado. Então, quando a gente toma o contexto ditatorial de 64 no Brasil, é também imprescindível considerarmos uma outra movimentação também presente nesse contexto da Guerra Fria, de disputas, né? No chamado movimento dos não alinhados, que serão aqueles países que não se sentirão representados nem pelo bloco liderado pelos Estados Unidos e nem pelo bloco liderado pela União Soviética, que foi o caso da China, né, que já havia passado pelo seu processo primeiro de revolução nacionalista e depois de revolução comunista, que foi se associando a países como a Índia, a África do Sul, e foi buscando uma aproximação com o Brasil, pelo Brasil estar estrategicamente envolvida em uma geopolítica que favorecia o intercâmbio com outros países da América Latina, principalmente da América do Sul, e com isso a tentativa era de construir um bloco forte, autônomo, de desenvolvimento industrial e econômico que fosse apartado do bloco capitalista dos Estados Unidos e do bloco socialista da União Soviética. Esse movimento dos não alinhados combinariam elementos tanto do capitalismo quanto do socialismo, né? Jânio Quadros estava um pouco tendente a
aceitar essas aproximações, mas principalmente quando João Goulart ele tenta dar prosseguimento a essa política de aproximação com a China, por exemplo, que estava nessa representação desse bloco dos não alinhados, por assim dizer, aí as movimentações que já haviam no Brasil em tentativas de golpes pelas Forças Armadas acaba aglutinando uma série de outras camadas sociais, e aí vão vir as marchas pela família, pela pátria, pela fé, né, de setores de camadas médias ou também da igreja, né, que vão pedindo intervenção militar a fim de livrar o Brasil do comunismo. Essa vai ser a bandeira que vai ser levantada, uma bandeira alicerçada e propagandeada pela doutrina de segurança nacional, que já vinha circulando no país desde 49, e aí o golpe ficou iminente, né? Depois que Jango vai ser deposto a partir de 64, instaura-se o governo ditatorial, na ideia, levantando a bandeira de salvar a democracia por meio de uma intervenção, né, autoritária de Estado. Aí a gente tem o início desse processo ditatorial. De acordo com o Dreyfus, vai sendo orquestrado por estufas ideológicas sob os pilares da Escola Superior de Guerra, do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, o IPES, e do Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD. A ESG, na representação de todo um treinamento e nos principais ideólogos das Forças Armadas, o IPES, que vem com toda a construção ideológica empresarial, porque ele era financiado, inclusive dirigido por grandes empresários, vai atuar de forma bastante aprofundada nas reformas culturais e educacionais no país. Quer dizer, o IPES já vinha sendo organizado desde 1961, né, a fim de também substituir o Instituto Superior de Estudos, né, Sociais, o ISEB, que vai sendo justamente o instituto que discutia do ponto de vista ideológico questões em torno da nação, né, num contexto nacionalista, reformista, desenvolvimentista. E o IPES já vem com uma outra lógica, né, levantando a bandeira de que não há democracia sem empresa privada. E aí vai tendo uma série de simpósios, principalmente já a partir do contexto ditatorial, como a educação que nos convém, a fim de reestruturar todos os níveis educacionais e também os setores da cultura a partir dessas novas diretrizes. O Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, atuava na expansão e consolidação dos grandes blocos multinacionais, as grandes empresas que vão se organizando e se reestruturando também. Então, essas três estufas, por assim dizer, alicerçam, né, dão a direção política, ideológica e econômica do contexto ditatorial, marcando um conflito de elites entre uma elite nacional reformista, né, que vinha dirigindo já o Estado brasileiro já há algum tempo, por meio de uma outra elite que vai se consolidando de lógica empresarial multinacional. Então, nesse conflito, a ascensão do empresariado, e aí com isso, esse período ditatorial vai marcar esse processo, e com isso há uma reestruturação em vários setores da sociedade, né? Vão haver as perseguições, vão haver as institucionalizações dos atos, né, institucionais, os AIs, a fim de, por meio de uma diretriz autoritária, forçar, de certa forma,
essa mudança de lógica econômica e ideológica que passa a acontecer não só no Brasil, é importante a gente considerar que várias ditaduras vão acometendo países da América Latina, né? E nessa construção, quando a gente retoma o Brasil, por exemplo, se a gente observa o caso da educação, a gente verifica que a Reforma 5.540 do ensino superior e a 5.692 dos ensinos de primeiro e segundo grau vão marcando justamente uma reconfiguração onde muda-se a lógica, quer dizer, altera-se aquela lógica de uma formação humanista ou então pautada por uma educação mais clássica, de formação de um erudito, para uma formação mais técnica, onde o cidadão, por assim dizer, o indivíduo, vai se aprimorar e se aperfeiçoar para trabalhar ou na empresa X ou na empresa Y, ou numa perspectiva já de acordo com a nova lógica do capital, por assim dizer. Então, as escolas, as universidades vão passando por reformas profundas em seus currículos e também do ponto de vista estrutural de suas composições, de suas organizações, para dar lastro a essa nova forma essa nova modalidade de formação que passa a ser adotada a partir desse contexto. É claro que isso não vai se dar sem resistências, né? De uma forma geral, a educação começa a desculturalizar-se, há uma separação nítida entre educação e cultura do ponto de vista do discurso, inclusive vários assessores da Unesco estadunidenses, como Rudolf Atticon, visita, né, parte para visitar as principais universidades da América Latina, né? No Brasil, várias universidades vão ser visitadas a fim de promover essa reestruturação, né? E a partir desse momento dar-se-á início a uma prática de tecnização, né? Que vai ser fomentada e ser implementada nos vários níveis de educação, inclusive quando a pós-graduação vai sendo formulada pelo parecer de Sucupira em 65, já sob essas novas diretrizes, né? O Atticon vai defender que a educação ela tem que ser pautada a partir do chamado neopositivismo empresarial. E a partir daí, essa lógica vai perpassando toda a estrutura, onde escolas e universidades vão sendo chamadas de grandes empresas e estudantes e corpo acadêmico, clientes, por assim dizer. Então, é uma linguagem empresarial que vai sendo adotada para representar esse novo dirigente, né, que passa a ascender a partir desses contextos dos finais da década de 60, 70, 80 e que vai culminando nos anos 90 com a implementação e amplo desenvolvimento do projeto neoliberal. Mas essa ideias como meritocracia, eficiência, produtividade, que vão sendo desenvolvidos a partir de uma lógica fordista que foi implantada no começo do século XX, mas que vai adentrando os demais setores, essa lógica vai permeando toda a sociedade, vai adquirindo novos desdobramentos a partir dessa configuração e dessa ascensão desse bloco multinacional associado que marca o contexto ditatorial, não só no Brasil, mas também em outros lugares. Importante considerarmos que todo esse processo não se deu sem resistências e sem disputas. Quando a gente toma o próprio partido da situação chamada arena, no contexto ditatorial brasileiro, a gente verifica que não há uma homogeneidade de ideias dentro da própria arena. Haviam aqueles que eram mais simpatizantes dos ideais liberais progressistas, a chamada linha branda, né? E haviam aqueles que eram mais autoritários, mais
mais conservadores da chamada linha dura, por assim dizer. Claro que ambos esses ideários também tinham os seus autoritarismos, né, cada qual com seus níveis de aprofundamento. E quando a gente chega em 1968, mais especificamente em dezembro, com o presidente Costa e Silva, que era adepto da chamada linha dura, a institucionalização do AI-5 vai marcando um processo de endurecimento do governo por parte de perseguições sumárias, de inquéritos e indiciamentos com qualquer suspeita, né, qualquer ideia que pudesse ser contra as próprias determinações do projeto ditatorial, que vão sendo considerados subversivos, né, e dentre esses subversivos estavam quem? Estavam os comunistas, estavam membros de esquerda que não necessariamente faziam parte do Partido Comunista, mas que tinham outras associações. Nacionalistas também eram bastante perseguidos nesse contexto, e qualquer um que fosse contra o governo ditatorial. Todos iam receber um rótulo de comunista ou de subversivo e dentro e passando por toda uma perseguição que nós já sabemos, com muitas torturas, execuções. Inclusive é importante considerar que nos projetos faraônicos da expansão industrial por meio do próprio governo ditatorial, né, no norte, no nordeste, houveram campos de concentração com indígenas que eram obrigados a trabalhos forçados, muitos assassinados, e ainda há um silenciamento e muito pouco estudo acerca desse processo, que é necessário também discutirmos durante esse contexto. E as resistências também fizeram parte de todo esse processo, né? Para além do grupo colaboracionista do próprio governo ditatorial, de setores principalmente da camada média, né, e setores de um empresariado, por assim dizer, tinham também outras alas que eram contra essas reestruturações, eram contra essas determinações do Estado. Então é importante dizer que aí as lutas armadas se fizeram presentes, os movimentos de guerrilha, tentando adotar uma nova forma de organização social, política, econômica no país. Houveram também muitas manifestações estudantis, tanto do ensino secundário quanto do ensino superior. Houveram muitas manifestações por parte de setores civis, inclusive dentro da própria igreja, tanto católica quanto das linhas protestantes, tiveram aqueles tanto que estavam ao lado, né, do próprio governo, quanto aqueles que estiveram no combate, na linha de frente, combatendo, criticando o autoritarismo que estava sendo instaurado. Muitos jornais clandestinos, jornais alternativos, que buscavam veicular outras ideias e também denunciar as arbitrariedades promovidas por um governo que tinha como sua bandeira a democracia, mas que na prática se valia de um autoritarismo nas relações cotidianas, né? Então, essa presença da resistência foi muito forte, o que fez com que, idealmente, os projetos que vinham oriundos da própria Escola Superior de Guerra, do IPES e do IBAT, seguissem um caminhar um pouco mais lento do que aquilo que se propunha, justamente porque o que travava eram esses movimentos de resistência. A partir de 1969, instituições universitárias como a USP, a UFMG, a Federal do Rio Grande do Sul, começam a organizar publicações. A da USP foi chamada de Lista Negra da USP, as outras como listas de expurgos, né, que foram denunciando por meio das reformas universitárias, as reformas educacionais que foram implantadas, perseguições, cancelamento de matrícula de professores
e alunos de vários cursos, né? Medicina, direito, cursos das áreas de ciências humanas, que foram alvos de espionagem, de perseguições, né? Muitos foram torturados também, não somente porque tinham algum tipo de aproximação, alguns tinham aproximações com as ideias, com ideais socialistas, mas outros tinham também aproximações com ideais nacionalistas que não eram comunistas, e tinham ainda aqueles que estavam criticando o que estava acontecendo por não concordar com essas novas diretrizes. Todos eles foram colocados no mesmo saco, sob um rótulo de subversivo, conforme eu tenho dito para vocês, que fazia parte propagandear, construir um inimigo poderoso e propagandear isso o tempo todo. Era um dos alicerces ideológicos da doutrina de segurança nacional, que estava impregnada nos aparatos institucionais durante o governo ditatorial. Vale também dizer e relembrar que na era Vargas isso também aconteceu, né? Então não é uma novidade, quer dizer, essa propaganda anticomunista e também uma reestruturação, um autoritarismo de Estado e novas reformas em vários setores sociais, seja no transporte, na saúde, nas indústrias, na educação, na cultura, também aconteceu no período Vargas, no período varguista, e aconteceu também a partir de 64. Então são questões que vão permeando, são questões que carecem de estudo, que carecem de aprofundamento. Tratar da ditadura de 64 no Brasil é sempre muito emblemático, mas faz-se sobretudo necessário em tempos de grande negacionismo, na qual, mais uma vez, agradeço e parabenizo a iniciativa de vocês. Obrigada.